Médicos e especialistas em uma doença rara em todo o mundo estiveram nesse fim de semana em Mâncio Lima, aqui no Acre. O mal causa graves sequelas e aos poucos leva à morte. O drama de uma família inteira já ocorre há várias gerações. A reportagem de Wesley Moraes e Clodovildo Nascimento. Eu nunca pensei de pegar esse problema e tô com esse problema. Eu chorava quando eu era pequena com medo de ficar com meu pai. É difícil. A gente queria fazer as coisas e não poder fazer. O depoimento é de uma portadora de ataxia espinocerebelar, uma doença rara e que por muito tempo foi tratada como misteriosa. A probabilidade é de 0,5 a cada grupo de 100 mil pessoas. O que é raro a nível mundial, para uma família do interior do Acre, é angustiante há várias gerações. Dona Elisa teve 8 filhos. A metade apresentou a doença. Uma das filhas morreu aos 38 anos. A dona de casa diz que tudo começou quando ela casou com um dos integrantes da família Oliveira. O problema deles é só da parte da mãe deles, do pai deles, que começou. Foi de uma família que veio do Ceará, né? Ninguém conhecia, só que essa família veio e aqui ficou. Vieram receber, disse que uma herança que tinha, e daí a herança foi que deixaram, foi esse problema aqui, porque não tinha não, aqui não tinha esse problema não. E daí o meu marido, ele começou a sentir também, ele tinha 38 anos de idade, e daí ele ficou. Passou 23 anos paralítico, eu cuidando dele. Cuidado que ainda não parou. A mulher de 74 anos é quem faz tudo para 2 filhos portadores de ataxia espinocerebelar. José Alberto está mais debilitado, os movimentos são involuntários e é difícil. Minha mãe é tudo para mim, ó. Cuida de nós bem, muito bem, eu agradeço a ela. Juntos caminham tio e sobrinha. Os 2 estão entre os mais jovens da família a apresentarem a doença. O jeito de andar e falar já não são os mesmos. Giovanni, hoje com 29 anos, apresentou os primeiros sintomas há 11 anos. Ele relata que sofreu preconceitos por pessoas que desconhecem a ataxia. Fui comprar uma coisa na loja aí fora, aí quer me vender o saco da bêbada e fiquei chateado. O preconceito foi esse, o outro foi que eu ia ali, já casinha pra um cara serrar, né? A pessoa que tava bêbado esculhambou e sei que disse por causa de coisa. Em Roberlene, os sinais apresentaram ainda mais cedo, na adolescência, com 15 anos. Ela conta que gosta de sair para visitar amigos e parentes e não imagina o dia em que fazer isso vai ser quase impossível, caso a doença se agrave. Tenho medo. É verdade que você não para em casa? É mesmo, eu não paro. Eu paro, eu estou doente. As fotos são as únicas lembranças por aqui. Djavan morreu em março, aos 27 anos. Ele foi a última das 4 perdas da família em um ano. E aqui ele não sentia nada, era normal aqui. Ele era um caçula, né? A gente brincava com ele e tal. Aí aqui foi quando ele começou a sentir. A gente bateu todas as fotos dele, aqui ele começou a sentir. Com quantos anos? Aqui ele tinha, deixa eu ver, eu acho que ele tinha na faixa de uns 14 a 15 anos. Aí foi se debilitando, foi ficando aí, enfraquecendo, foi se prostrando. Cada ano que passava ele ficava mais difícil para ele andar, foi se tornando mais difícil. Com tantos casos na família, Edivan pensa no futuro. E esse futuro já existe e tem nome, Ilcaris. A menina loira é filha dele. O maior sonho de um pai, de um ser humano, é ter família. Todo mundo sonha em ter uma família, em ter filhos. E a gente pensa, como é que vai ser o meu descendente, o meu filho, será que vai ter essa doença? Então o medo maior é isso aí, é dos nossos filhos ter essa doença. Eu tenho fé em Deus que essa doença vai ficar longe. E quando o assunto é maternidade, Silvânia não pensa 2 vezes. Por mais que eu case com alguém que seja totalmente desviado da família, que não tenha nenhum parentesco, eu tenho medo de que o meu filho tenha essa doença. Então, eu não penso em ter um filho para não passar por esse sofrimento,
para não ter depois que sofrer da doença e ver ele cuidar de mim, ou eu ter que cuidar dele, porque eu sou bem consciente de que eu corro o risco de não ficar e ter um filho que fique. Apesar de saber que a maternidade é algo bonito e é gratificante para quem é mãe. A ataxia espinocerebelar é uma doença genética e hereditária. A causa vem da perda da função do cerebelo, região inferior do cérebro. O cerebelo, ele tem a função principal de coordenação motora. Essa doença afeta principalmente o cerebelo, entre outras regiões do cérebro. Isso quer dizer que os pacientes que chegam para mim com essa doença, eles apresentam queixa de desequilíbrio, perda de coordenação motora, dificuldade para andar, e isso de caráter progressivo. Por quê? O que é progressivo? Que a doença ela piora com o tempo, é uma doença degenerativa do sistema nervoso. É pior que o câncer. Porque o câncer pode ter cura, pode matar. Essa doença não tem cura e vai matar. O primeiro caso da doença que a família tem conhecimento foi no século XIX. Nesse período, mais de 100 anos já se passaram e os Oliveira não param de crescer. Mas a probabilidade de passar a doença de pai para filho continua a mesma, 50%. Segundo o levantamento feito pela própria família, 90 dos cerca de 400 integrantes manifestam algum estágio da doença. Por ser comum e único entre os Oliveira, eles ganharam outro sobrenome na cidade. O senhor conhece aquela família que tem aquela doença misteriosa? Conheço esse senhor. Eles são conhecidos como a família dos Tropos. A família dos Tropos. Então ficou por isso, a questão de andar meio que tropicando, acabou ficando tropo. A família dos Oliveira, ou dos Tropos, como são mais conhecidos aqui em Manso Lima, é bastante grande. Somente nesta rua são 5 casas da mesma família. E nós vamos conhecer a dona Edna, que mora bem aqui. Edna nos recebe com um sorriso no rosto e disposta a contar um pouco da história dela. Em quase 20 anos, Edna foi professora e diretora de escolas de Manso Lima. A carreira só chegou ao fim por causa da doença. Em casa mesmo, eu não faço nada. Não lavo as coisas, não faço nada. Um dia antes de gravar a entrevista, Edna saiu de casa e foi a primeira a ser atendida por uma equipe médica que se interessou pelo caso. O lugar escolhido, uma escola que Edna era diretora. A última vez que ela esteve por aqui foi há 17 anos. Foi emocionante, mas tinha de ir. Saudade daquele tempo de diretora? Dá saudade. Os médicos viajaram mais de 3.000 quilômetros para conhecer e diagnosticar membros da família que apresentam a doença rara. Em São Paulo, eles acompanham um grupo de 500 pessoas portadoras de ataxia espinocerebelar. Mas nada se compara ao caso da família Criana. Nós estamos atendendo cada vez mais pacientes do Brasil inteiro, pacientes de várias regiões do país acabam indo para São Paulo, para ter uma avaliação. E nós estamos agora na busca de pesquisas também voltadas para futuros tratamentos. Quanto mais nós pesquisarmos, nós entendemos melhor o mecanismo, o funcionamento da doença, maior a chance para nós conseguirmos um tratamento específico. Os médicos neurologistas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, são especialistas em ataxia espinocerebelar. Em 2 dias, eles avaliaram 35 pessoas. O diagnóstico foi positivo em 20 casos. E pode estar nas mãos desta mulher um documento importante. A certidão de nascimento é do parente mais antigo que desenvolveu a doença. Esse é o documento de um dos avós, dos nossos casos índice, e que mostra ainda que existe uma ancestralidade ainda mais antiga aqui na região, que seria a bisavó, com possível acometimento, E há relatos de que essa senhora nasceu no Ceará. E nós vamos atrás dessas informações. Manso Lima, a cidade mais ocidental do Brasil, lugar onde o sol se põe por último, pode se tornar uma referência mundial. Do ponto de vista de comunidade, não de país, mas de comunidade pequena, pode ser a maior prevalência do mundo em ataxia espinocerebelar do tipo 2. Por enquanto, a doença não tem cura. A única chance de pôr um fim à angústia é evitar filhos. Outra maneira de retardar a paralisação dos movimentos é com sessões de fisioterapia. Mas na cidade,
não existe um profissional dessa área, nem mesmo na rede pública de saúde. Quando morre um no velório, ele já leva a cadeira de roda para o outro. Antes de enterrar o morto, ele já leva a cadeira de roda para o outro. Nossa assistência aqui, perante esse pessoal aqui, é zero. Eu sempre digo que eles ficam no canto da parede, vendo o tempo passar e esperando a morte chegar. Segundo a representante da Secretaria de Saúde do Acre, com o diagnóstico, vai ser possível direcionar recursos específicos para a família. Isso desperta até o olhar do Ministério da Saúde. Saber que aqui no Acre tem pessoas acometidas de uma doença tão rara, né? Tão rara até para o mundo. E isso vai fazer com que o Ministério da Saúde também desperte esse olhar para essa população aqui no nosso estado. E fico confiante assim quando surgiu essa esperança que esses médicos iam vir, né? Aí a gente fica com aquela esperança de descobrir, sei lá, um remédio que paralise a doença, ou que previna a doença, ou que pelo menos retarde, né? O que a senhora espera depois da vinda desses médicos de São Paulo? Eu espero para mim não, mas pros outros nem arriar assim como eu, que ele pode ver algum remédio.